Diga EBD, é sinal que a escola bíblica muito boa, está todo mundo vendo, graças a Deus. Então vamos lá, capítulo 6, verso 10, assentado mesmo, vamos fazer a leitura do texto. Diz assim: porém Josué havia ordenado ao povo, dizendo: não gritem, nem faça ouvir a sua voz, nem saia palavra alguma da sua boca, até o dia em que eu lhe disser, gritem, então gritarão. Verso 20, vamos pular lá para o 20. Diz assim: então o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Quando o povo ouviu o som da trombeta, ele levantou um grande clamor, e as muralhas ruíram-se, e o povo subiu à cidade, cada um à sua frente, e a tomou. Amém? Amém. Cadê o varão do teclado ali? Rapaz, toca aquele mistério ali. Quem é que vai tocar aquele mistério ali? Eu não sei quem vai tocar. Eu sei que quem for sentar ali, irmão, pode tocar até o dedo da cãibra, tá? Pode, não. Eu vou pedir a Deus aqui agora que bota um anjo do teu lado ali, varão. Se tu parar, ele vai botar a espada na tua barriga. Vai lá, deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Aleluia. Josué capítulo 6, né? O tema é a queda das muralhas, meu pastor. A queda das muralhas, né? Quantas muralhas você tem enfrentado na sua vida? Como é que está a sua vida aí? Está sendo perseverante? Está rodeando as muralhas, para as muralhas cair? Né? Como é que está? Às vezes é difícil, né? É muita luta, é muita adversidade. As muralhas estão na nossa frente. Quando nós estamos falando de muralhas fortificadas, né? Muralhas fortificadas, já está falando que é uma segurança a mais. Se é uma segurança a mais, a penetração fica muito difícil, né? Só com a ajuda do alto, porque com a ajuda da força do próprio braço nada adianta, de nada resolve. Mas quando nós temos a ajuda do alto, o mistério acontece. E dentro desse texto foi um dos maiores milagres que a santa palavra de Deus ela pode narrar. Foi um dos maiores feitos que aconteceu dentro de Israel. Por quê? Porque nós vamos ver uma muralha cair ao chão através de grito. Você entendeu? Nós vamos ver uma muralha de uma cidade, um muro de uma cidade cair ao chão através de grito. E além de grito tinha mais o que? Caminhada. Aleluia. Além de caminhada, perseverança. Você tem quem tem esses conjuntos aí, pode ir se manifestando. É grito, é caminhada, é perseverança. Porque só cai muralha aquele que caminha. Só derruba muralha aquele que grita. Só derruba muralha aquele que persevera. Aleluia. Se você está dentro desse pacote aí, você vai navegar comigo dentro da palavra. E eu tenho certeza que quando você sair daqui, a muralha já vai ter caído. E você vai entrar aonde Deus prometeu que você entraria. Aleluia. Deus, ele chama Josué. Não tem como pregar sobre Jericó, Cauã, e não falar de Josué. Tem que falar de Josué. Mas para mim falar de Josué, eu tenho que puxar lá num contexto quem foi esse homem, ou um moço. Quando nós navegamos dentro da história e voltamos um tempo atrás, nós vamos ver Josué ainda um menino. Dentro dos textos de capítulo 6 do seu livro, eu estou vendo um homem formado já com uma maturidade, meu pastor. Mas quando nós voltamos lá atrás, nós vamos observar um menino, cujo o nome dele só é narrado a primeira vez na Bíblia em Êxodo 17, quando, aleluia, o povo de Israel está pelejando contra os amalequitas, e os amalequitas estavam pelejando contra o povo de Israel, e a Bíblia diz que um jovem comandava o exército de Israel. Aleluia. Eu acho aqui uma contradição, porque Israel, dentro desse período de Êxodo, não tinha exército. Sabeis por quê? Porque eles estavam saindo de dentro do Egito. E dentro do Egito eles tinham um exército? Não. Dentro do Egito só havia
escravos. Aleluia. E quando eu chego no capítulo 17 de Êxodo, eu estou vendo Josué, que tinha por nome Oséias. Que isso, pastor? A Bíblia vai relatar sobre isso lá em Números capítulo 13, verso 8, quando Deus chama Josué, Deus chama por nome Oséias, que significa salvação. Após ele começar a andar com Moisés, Deus muda o seu nome, e Moisés também, aleluia, de Oséias para Josué, que significa o Senhor é quem salva. Primeiro ele carrega a salvação, depois ele aponta para quem salva. Aleluia, glória a Deus. Mas a primeira vez que eu vou ver dentro do texto bíblico o Josué ser narrado é quando ele está liderando um povo dentro de uma batalha. Um povo que era acostumado a guerrear, um povo que era acostumado a combater. Porém, aleluia, Israel não tinha exército, porque era tudo escravos. A única coisa que eles sabiam fazer no Egito, meu pastor, era trabalhar para os egípcios. Aleluia. Eles não tinham tempo de lutar, eles não tinham tempo de treinar, eles não tinham tempo, aleluia, e nem condições financeiras para ter escudos e armas, aleluia, para treinar. Sabe por quê? Porque o pai de família, quando morava no Egito, sendo hebreu, ele levantava da parte mais inferior da cidade, da partezinha mais pobre, e ia para dentro da parte nobre. Para quê? Para trabalhar. Ele acordava bem cedo, deixava sua esposa, seus filhos em casa, e ia para dentro da cidade para trabalhar para os egípcios. Em troco de quê, pastor? Em troco, aleluia, de um prato de comida. Assim os egípcios poderiam dar um prato de comida para ele e para sua família. O dia que aquele homem faltasse um trabalho porque estava com febre, estava cansado ou estava passando mal, a sua família não se alimentava. Quem narra isso é Flávio Josefo. Aleluia. Então eu estou vendo uma vida muito escravizada, uma pessoa que trabalhava por um prato de comida. Então é uma vida muito sofrida. O que vai acontecer? A Bíblia diz, e nós conhecemos a história, que Deus levanta um libertador, cujo nome é chamado Moisés. Moisés liberta o povo, tira o povo de Israel, aleluia, e conduz o povo até o Egito, até o deserto, perdão, e nós conhecemos todo o contexto da história, o que Deus teve que fazer para isso acontecer. Nós vamos entender as 10 pragas, nós vamos entender o mar aberto, o povo caminhando com os pés em seco e atravessando até o deserto, até a chegada ao deserto. Mas quando ele chega ao deserto, aleluia, eles não estão levando com eles espada, escudo, lança, nada disso. Por quê? Porque eles não eram um povo de guerra, aleluia, eles não eram um povo de combate, eles eram um povo sofrido. Portanto, que a murmuração na beira do mar quando o faraó está vindo, eles gritam: vamos guerrear, vamos lutar e combater pela nossa liberdade? Não, eles falam o quê? Era melhor que nós tivéssemos ficado no Egito, pelo menos lá nós íamos morrer e ia ter cova para nós. Por quê? Porque o povo olhava para baixo, o povo não olhava para cima, o povo não tinha, aleluia, mentalidade de olhar para o alto, o povo olhava para baixo, porque eles eram acostumados a olhar para baixo, oh glória. Mas quando eles atravessam o Egito, imagino eu, que quando o mar se fecha, as ondas do mar, meu pastor, vai jogar lança, escudo, armamento dos egípcios na beira da praia, do banda do mar. Então o que Israel vai fazer? Vai se equipar com aquelas ferramentas. Por quê? Porque logo à frente tem os ratos do deserto. Que é isso? Eram ladrões do deserto, que saqueava todos que passavam pelo deserto, que tentava roubar os povos que caminhavam no deserto. É por isso que é escrito o Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que o salmista escreveu esse salmo? Porque o povo, quando ia adorar em Jerusalém, eles tinham que passar por bandas de deserto, e quando eles passavam em deserto, havia muitos salteadores, havia muitos ladrões. Então eles imaginavam que eles poderiam ser roubados, mas a segurança não vinha de quem caminhava com eles ali, a segurança vinha de quem estava lá em cima. Então eles falam: eleva os meus olhos para o monte, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O povo se equipa
equipe, aleluia. E no capítulo 17 o povo vai lutar, o povo vai combater. Quem está diante o povo? Quem está diante o exército de Israel? Quem está diante o povo é um jovem cujo nome é chamado Josué. Aleluia, glória a Deus. E eu vou ver esse combate. Uma hora Israel prevalece, outra hora Israel perde. Só que o que vai acontecer? Enquanto o povo está guerreando aqui embaixo, a Bíblia diz que Moisés sobe lá para cima do monte para orar a Deus. Então está junto com Moisés, Arão e Hur, e eles vão entender, aleluia, porque eles vão estar num cenário amplo, eles vão estar de cima olhando e tendo uma visão por fora. Por quê? Porque eles estão no alto. Por quê? Porque eles estão orando, aleluia. Nem toda guerra é vencida com espada, nem toda guerra é vencida com braço. Tem guerra que é vencida com a oração, aleluia. Enquanto Josué estava guerreando lá embaixo, Moisés estava orando lá em cima. Só que dependia das mãos de Moisés estar erguida para o povo prevalecer. E quando Moisés estendia a mão, o povo prevalecia. Mas quando Moisés arriava as mãos, o povo perdia. Então Arão e Hur vai entender: epa, calma aí, vamos ter que levantar a mão, aleluia, de Moisés para o povo vencer lá embaixo. Então a Bíblia diz que um pega na direita e o outro na esquerda. Assenta Moisés sobre uma pedra e levanta as mãos de Moisés. Oh glória, agora o texto vai dizer que as mãos de Moisés eram pesadas, mas não é. Levanta a tua mão aí e fica com a tua mão levantada 2, 3 horas para tu ver se essa tua mão aí não vai pesar. Moisés não estava aguentando mais ter as mãos erguidas, então ele vai precisar de ajuda para levantar as mãos dele para a guerra lá embaixo, aleluia, ser vitoriosa. Você está entendendo isso aqui? Eu quero abrir um parênteses aqui para ministrar sobre a tua vida. Ei, meu irmão, nem tudo você vai conseguir sozinho, nem tudo você vai levar na força do braço. Eu estou vendo aqui 3 tipos de ajuda. Qual é, pastor? A primeira ajuda é a guerra lá embaixo, conduzida por Josué. A segunda ajuda é a oração, aleluia, de Moisés em cima do monte. E a terceira ajuda é os obreiros de Moisés pegando no braço dele para levantar, para a guerra ser vencida. Oh meu Deus, Josué vence a primeira guerra de Israel. Só que o que eu acho engraçado é que o que eu falei aqui, o povo não era guerreiro. O povo não era guerreiro. O povo era escravo. Mas como que escravos vai vencer homens militares? Aleluia. Quem disse que nós precisamos de táticas militares para vencer uma batalha? Aleluia. Se tu tem o Senhor dos exércitos do teu lado, aleluia, se tu tem o Rei dos reis e Senhor dos senhores para pelejar a tua causa, oh glória a Deus. Era isso que Deus estava mostrando para Moisés. A Bíblia diz que o tempo vai passar, o tempo voa, e quando nós chegamos no livro de Números, capítulo de número 27, verso de número 18 em diante, a Bíblia vai dizer que Deus, ele fala para Moisés: Moisés, eu vou te recolher, aleluia, e eu tenho escolhido Josué para pôr em teu lugar. Sabe por que Deus escolheu Josué? Porque Deus procurou dentro do acampamento de Israel, aleluia, durante 40 anos, uma pessoa que poderia substituir Moisés, e a única pessoa que ele encontra é Josué. Sabe por quê? Porque Josué era o tipo do cara que não murmurava, Josué era o tipo do cara que não reclamava, aleluia. Quando Moisés subiu para o Monte Horebe, o sinal, como você preferir, para orar e pedir a Deus a tábua dos 10 mandamentos, o povo e todo mundo que estava lá embaixo prevaricaram contra Deus, levantaram um altar a Deus estranho, fizeram um bezerro de ouro. E aonde estava Josué dentro desse contexto? Estava no arraial de baixo, porque quando Moisés subia ao monte, ele aguardava Moisés no arraial de baixo. Mas Josué poderia descer do monte e falar: ó, já tem 40 dias que Moisés está lá para cima, eu vi uma nuvem tomando conta daquilo lá, e eu acho que ele morreu. Mas não, ele continuou lá em cima. Por quê? Porque ele sabia que Moisés estava lá, e ele só desceria do Monte Sinai com Moisés do lado dele. Ele acreditava e cria no poder de Deus. Quer outro exemplo? Quando ele foi ser um dos espias na terra de Canaã. Você lembra quando ele foi ser um dos espias na terra de Canaã? Foram 12.
12 chegaram lá. E eles olharam a terra, que terra maravilhosa, uma terra que manda leite e mel, coisa gloriosa, coisa poderosa, muito bom. Imagina um cacho de uva para 2 homens carregar. Não é homem do meu tamanho, do tamanho do pastor Austin, não, tá, irmão? Mas é pequenininho, é homem grande. Aleluia, a Bíblia diz que lá era descendente de Anak, meu pastor. Era homem sarrão, era homens grandes. 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina uma jaca, varão. Imagina um cacho de banana. Imagina as outras frutas. Era terra próspera. Todos eles cresceram o olho na terra. Mas quando eles observaram os valentes que estavam lá, falaram: não dá para nós, porque são homens grandes, são homens valentes, são homens que sabem lutar. Aleluia. Eles regredem para ir para dentro do deserto para dar a notícia para Moisés. Eu imagino que Josué e Caleb vai correndo na frente e começa a contar a história, falando: Moisés, a terra é maravilhosa, a terra é próspera, a terra é muito boa. E daqui a pouco chega os 10 atrás, porque quem tem Deus na vida conta coisa boa, irmão. Não quer saber do lado ruim da história, não quer saber do que está acontecendo de ruim, quer saber da coisa boa da história. Aleluia. Mas aquele que não tem Deus na vida, ele olha para a dificuldade, ele olha, aleluia, para a força do braço do inimigo, e ele chega contando para Moisés: Moisés, não dá para nós, a terra até é boa, mas os descendentes de Anak que está lá são homens grandes, é homem que está 2 de mim, 3 de você, eles vão vencer nós. Mas Josué e Caleb fala: não, Moisés, dá sim, dá para nós ir. Sabe por quê? Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está conosco. Oh glória. Eu acho muito interessante esse texto. Sabe por quê? Porque quando Josué e Caleb abrem a boca para falar com Moisés que dava para guerrear e tomar a terra, Moisés separa os 10 espias dos 2 que acham que dá. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus consome os 10 para testificar a fé de Josué e de Caleb. Só que o que vai acontecer? Um certo dia, Moisés convida Josué para subir o monte. E como de costume, meu pastor, a congregação de Israel ficava lá embaixo. E Josué subia com Moisés o Monte Sinai, o Monte Horebe, como de costume. E dessa vez eles já estavam próximo ao rio Jordão, perto da terra de Canaã. Moisés escolhe o monte para falar com Deus, e ele sobe o monte junto com Josué. Aleluia. Quem subiu o monte aqui já sabe como é que é o negócio. Tem arraiais, e você vai parando em alguns arraiais para ir se consagrando, e até mesmo para pegar um fôlego. E assim era naquela época. Moisés, eu imagino, subir no monte com Josué. Daqui a pouco Moisés vira para Josué e fala: Josué, como de costume você já sabe, fica aqui, porque eu vou subir mais um pouco, aleluia, para orar a Deus. E Josué fica esperando Moisés. E agora Moisés sobe ao monte. E quando Moisés sobe ao monte, como de costume que era na congregação de Israel, a nuvem, aleluia, que estava no céu, ela descia, aquela nuvem empoderada de trovão, empoderada de raios e relâmpago, ela toma conta do pico do monte. Eu imagino Josué olhando e falando: o que está acontecendo lá no topo? Aleluia. E Moisés some dentro do pico do monte, dentro das nuvens, e Josué está sentado aguardando a descida de Moisés. E está Josué aguardando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dia. Dias se passa e Moisés não desce. Aleluia. A Bíblia diz que o próprio Deus se manifesta para Josué, porque um ato muito glorioso tinha acontecido ao pico do monte. Sabeis qual? Aleluia. A morte de Moisés. Moisés morre ao pico do monte. Mas como esse ato é glorioso, pastor? Porque ele morre ao pico do monte, e uma batalha se trava lá naquele pico do monte. Aleluia. Nenhum, aleluia, escrito bíblico vai narrar, a não ser o livro de Judas, pertinho de Apocalipse, que quando Moisés ele solta o último fôlego de vida, Lúcifer, aleluia, com a sua cambada de demônios, se apresenta ao pico do monte. Junto dele se apresenta, aleluia, o anjo Miguel. E Lúcifer agora trava uma batalha em cima do monte, aleluia, com Miguel. A indagação de Lúcifer é: todo mundo que morre, eu tomo conta do corpo. Miguel olha para ele e fala: todo mundo não, porque Moisés não
Senhor te repreenda, porque nem eu sei, mas não aquele que está na glória. Oh glória! Eu vou ver um cenário de velório onde não tem corpo. Não tem corpo. Moisés desaparece. E está Josué, aonde? Assentado no arraial de baixo. Enquanto Josué está sentado no arraial de baixo, a batalha está sendo travada lá em cima. A batalha termina, a guerra acaba, e Deus brada do céu e fala: Josué, tende bom ânimo. Irmãos, foi Deus que deu a notícia para Josué. Josué está aguardando Moisés descer, mas a notícia, a primeira vez que Deus vai falar direto com Josué: tende bom ânimo, porque o meu servo Moisés é morto. Tu farás esse povo herdar a terra que te jurei a teus pais que lhe daria. Eu imagino que com a notícia do luto todo mundo sofre, e recebeu uma notícia ruim dessa. Moisés e Josué agora começa a desfalecer o seu semblante, começa a ficar triste. Ele abaixa a cabeça, muito triste. Aleluia. E Deus vai falando com ele. Daqui a pouco Deus olha para o estado emocional dele e Deus fala: não te disse eu? Porque tu está triste? Esforça-te, tem de bom ânimo. Levanta! Porque tu, Josué, fará esse povo herdar a terra que prometi a teus pais. O camarada que estava triste, ele levanta revigorado. O povo está esperando, aleluia, descer Moisés e Josué, mas não desce daquele monte aquele dia, não desce Moisés e Josué, desce Josué e Deus, aleluia. E o povo olha para Josué e vê a glória de Deus sobre ele. E agora começa. Deus dá umas ordenanças para ele e começa a narrar para ele: Josué, olha só, tu vai fazer assim, 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 assim. Porque todas as vezes que Israel andava, tinha um ritual para acontecer. Era uma cerimônia que acontecia. E como que acontecia essa cerimônia? A arca da aliança estava em jogo. E quem era a arca da aliança? A presença de Deus, encaixotada junto com Israel, construída pela mão de Bezalel lá dentro do deserto. E Deus repousava naquela arca, Deus se assentava em cima daquela arca, e aonde ela ia simbolizava a presença do Deus de Israel. E Deus fala para Josué: olha só, coloca a arca nos lombos dos sacerdotes. Como eu fui com Moisés, não esqueça, eu vou ser contigo. Coloca a arca nos lombos dos sacerdotes. Eu quero que toda a congregação de Israel anda 20 côvados atrás dos sacerdotes e caminha em direção ao Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio que transportava. Não tinha como atravessar o Rio Jordão. As nações que estavam do outro lado do Rio Jordão agradeciam pelo momento, porque era uma travessia difícil. Não tinha como atravessar um rio muito extenso e muito fundo. Só dava para andar pelos seus vales, aleluia, pelas perolas do rio. Mas se andasse mais para o meio do rio, você caía pela profundidade. A corrente dele era muito forte. Então o que protegia Canaã do deserto, aleluia, era o Rio Jordão. E quem estava vindo do deserto era o povo de Israel, aleluia. Então as nações do outro lado se sentiam seguras por causa do Rio Jordão. Não tem como atravessar o rio. Oh glória. Aí Deus fala para Josué assim, ó: coloca os sacerdotes para caminhar com a arca na frente. Oh meu Deus, porque eu vou operar na tua vida, Josué, fica tranquilo, eu vou operar na tua vida. Oh glória. Os sacerdotes colocam, a Bíblia diz que os sacerdotes colocam a arca nas costas e vai caminhando. Quando a Bíblia diz que quando os pés deles tocam a beira das águas
águas do rio, oh meu Deus, as águas que correm de cima, a Bíblia diz que elas param. Por quê? Porque o sacerdote tocou com os pés nelas. A Bíblia diz que as águas param, e como Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, Deus abriu também o Jordão, mas com uma condição: Josué, o Jordão vai ficar aberto, mas a minha presença tem que estar no meio dele enquanto o povo atravessa. Mas Senhor, o que tem que fazer? Pede para os sacerdotes parar com a arca da aliança no meio do rio Jordão, enquanto o povo atravessa. Aleluia. Senhor, mas a arca pesada não importa. Os sacerdotes que carregam a arca têm o lombo preparado para carregar a presença, e ele suportará para o povo passar com os pés. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Aleluia. Eu quero profetizar aqui na tua vida. Eu quero te dizer, eu não sei como tu entrou aqui, eu não sei como é que está a tua casa, mas Deus manda te dizer: hoje tu é o sacerdote da tua casa. Tu está parado no meio, mas é porque as águas estão se abrindo para alguém passar. Oh glória, alguém vai passar por dentro desse rio, porque a presença de Deus está sobre a tua vida. Oh glória. O povo atravessa, e a cidade que eles têm para conquistar? Jericó. Só que Jericó é a cidade mais fortificada da Terra, por ser a cidade mais antiga. Segundo alguns arqueólogos, vai dizer que a cidade de Jericó tem aproximadamente 10.000 anos. É a cidade mais velha da história da Terra. Você tem noção? Como não ser uma potência mundial naquele mundo? Uma cidade muito antiga. E o que ele faz? Eu imagino que para ele mandar espias até Jericó, é porque ele visualizou a cidade de longe. E quando ele olhou a cidade de longe, geograficamente, meu pastor, ele viu uma grande muralha que rodeava a cidade. Antigamente, as cidades da época era como o quintal da sua casa, tem que ter um muro para proteger. Não era aberto como é hoje. Tinha que ter um muro. Você já foi em Petrópolis? Você já viu aquele portalzinho lá? Entrando em Petrópolis, é uma cidade imperial, é uma cidade antiga que era rodeada. A maioria das cidades antigas tinha sua muralha para proteger. E Jericó não era diferente, por ser uma das maiores potências mundiais da época. Além dela ter uma segurança, aleluia, dentro de seus muros, ela tinha um poder de fogo muito grande. Aleluia, os guardas transitavam por cima da muralha. Então eu imagino que Josué, um homem guerrilheiro, ele era guerrilheiro porque se ele não fosse guerrilheiro, ele não comandaria o exército de Israel, ele não treinaria escravos para ser militares. Aleluia. Ele, como era um homem guerrilheiro, ele vai olhar aquela cidade e vai falar: calma aí, o negócio está mais estreito do que a gente pensa. Mas o que nós vamos fazer? Vamos mandar espias até lá. Oh glória. Eu imagino que eles acampam em algum lugar, Israel se acampa em algum lugar, e ele manda os espias ir lá. Só que ele foi espia também uma vez. Lembra quando ele era moço ainda, com a idade de 40 anos, ele foi espia. Ele já tinha malícia e inteligência de um espia. Então ele chegou para os dois e falou assim, uma reunião à parte, aleluia, longe do povo, e falou assim: olha só, eu vou mandar vocês dois lá, só que eu conheço o povo que eu presido aqui, aleluia. Se vocês chegar trazendo para todo mundo a dificuldade que vocês vão encontrar lá dentro, ninguém aqui vai querer entrar. Então, por favor, quando vocês voltar, não conte nada para ninguém, porque nem todo mundo está preparado para escutar, oh meu Deus, aquilo que vocês vão ver. Nem todo mundo está preparado para viver aquilo que vocês vão viver. Vocês dois estão sendo escolhidos para viver uma nova história, uma nova era. Vocês vão pisar, vai ser os dois primeiros a pisar na terra prometida, e nem todo mundo está preparado para ouvir, aleluia, o que está lá dentro. Você está entendendo isso aqui? Aleluia, que tem coisa que você vai acolher aqui e vai chegar na tua casa e vai ficar quietinho. Tem coisa que Deus vai falar contigo e tu vai chegar na tua casa e vai ficar quietinho. Sabe por quê? Porque nem todo mundo está preparado
aquilo que Deus tem para a tua vida. Nem todo mundo está preparado. Os dois vai. E quando eles chegam em Jericó, eles entram. E é fácil entrar na muralha. Eles passam. Porque por ser uma cidade fortificada e uma potência da época, Jericó era uma entrada para a terra de Canaã. E por ser a entrada, meu pastor, da terra de Canaã, ali passava muito esse comércio. E quando eles entram na cidade, eles vão tomar um susto. Me pergunte por quê. Me pergunte por quê. Por quê? Porque Jericó não tinha uma muralha. Jericó tinha duas muralhas. E geograficamente, aos olhos humanos, não tem condições. Quando eles acessam uma primeira muralha e entram para dentro da cidade, eles vão olhar e vão ver barracos, casas humildes, casas pobres, pessoas estreitamente humildes. E eles olham outra muralha, era um circo. Dentro da grande muralha, da muralha externa, tinha a muralha interna. E ela rodeava por dentro. E entre as duas muralhas moravam-se pessoas. E eram as pessoas mais humildes da cidade de Jericó. Pessoas que não tinham condições de morar no centro ou na capital. Porque o interior de Jericó eram pessoas que tinham condições. Ali localizava-se os grandes empresários daquela cidade, pessoas que tinham um bom capital. O governante, o rei da época, todos os magistrados e doutores moravam no centro, as suas famílias. Só pessoas importantes no centro. E as pessoas pobres moravam-se do lado de fora da muralha interna. Eles ainda eram protegidos pela muralha externa. E quando eles entraram, eles tomaram um susto. Eu imagino que um olha para o outro e fala: Josué vai ter que saber disso. Porque como que nós vamos derrubar essa muralha? Como que nós vamos fazer para atravessar? Pela porta não dá, porque eles vão matar a gente. Pela porta não tem condições. Aleluia. O que Josué vai fazer? Será que nós vamos ter que quebrar o muro? Mas se a gente quebrar esse aqui, nós vamos ter que quebrar o de dentro também, para nós conseguirmos acessar o interior da cidade. É duas muralhas. Aleluia. E logo pessoas daquela cidade vai ficar sabendo que tem dois homens estranhos. Por causa de quê? Por causa do linguajar. O linguajar deles era diferenciado, era diferente. Aleluia. Então eles vão perceber que tem estrangeiro. A forma de falar, a forma de andar e a forma de vestir vai condenar aqueles dois espias. E eles têm que correr para algum lugar para se esconder. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que eles vão observar a casa de uma mulher. Eles vão observar um lugar estratégico e eles veem a casa de uma mulher aonde entra diversos homens toda hora. Eu imagino que ele fica, porque espia não é assim, olhou, entrou. Eles vão observar, meu pastor. E eu imagino, não sei quanto tempo, mas 30, 40 minutos ou uma hora, sei lá, escondido em algum canto, eles vão ver que é a casa de uma mulher. Vai estar entrando e saindo homens toda hora. Aleluia. Então eles vão pensar assim: vamos entrar lá, vamos se esconder lá. Quando eles entram lá, eles têm de cara com quem? Raabe. Aleluia. Eles encontram com Raabe. A Bíblia vai dizer que Raabe era uma prostituta. A casa de Raabe no original, dentro do hebraico, vai dizer que é zona. Traduzido para o português, então Raabe era uma mulher prostituta, aonde ela ganhava, aleluia, contratando-se com outros homens. Ela, para sobreviver, ela tinha que vender o corpo dela. Lembrando que essa mulher morava na área pobre da cidade. Ela não tinha muito valor. Então, para ela sobreviver, uma mulher sozinha, ela tinha que fazer isso. Primeiro que mulher naquela época não podia trabalhar. Aleluia. Mulher era muito menosprezada. Então ela vai usar isso aí de estratégia para tentar sobreviver. E esses dois homens entram. Talvez quando eles entram, ela pensa que é cliente porque está acostumada a receber. Mas quando eles abrem a boca, ela vai ver que é diferente. Há uma coisa diferente com aqueles dois homens. E ela vai falar assim: vocês dois, pelo linguajar, vocês servem ao Deus de Israel. Aleluia. Aqueles dois homens falam para ela: nós somos dois espíritos
espias e viemos aqui espiar a terra de Jericó, porque o nosso povo está do lado de fora e a qualquer momento nós vamos entrar aqui. Então ela senta com aqueles homens e começa a conversar com eles. Por quê? Porque ela vai falar para eles assim: olha só, eu acredito nesse Deus de Israel, eu escutei falar dos feitos dele, eu escutei falar que ele mandou as 10 pragas do Egito, eu escutei falar que ele abriu o mar seco para todo mundo passar, eu também escutei falar que ele alimentou o povo no deserto fazendo pão cair do céu. Eu também escutei histórias de um certo homem cujo nome chamado Moisés tocou com um cajado na água, tocou com um cajado na pedra e saiu água, aleluia, e saciou a sede de todo mundo. Mas tem uma história que eu quero que vocês me contem se é verdade. Aí eles perguntam qual. Eu também escutei falar que ele criou células e moléculas nas roupas e nas sandálias, porque não tinha roupa do deserto, mas a roupa crescia no corpo das crianças. Não tinha sandália no deserto, mas a sandália crescia no corpo das crianças. As crianças que saíram, aleluia, do Egito com uma sandália, com 40 anos estava com a mesma sandália. Por quê? Porque a sandália crescia junto com o corpo. Aleluia. Histórias que ela escutou, e essas histórias fez ela se converter. Só que ela falou: calma aí, lá teve histórias, né? E eu escutei. Agora eu quero contar para vocês uma história que eu vi aqui. Na história eu vi. Sabe o que o rei de Jericó fez? Pegou um bode e pegou esse bode, amarrou uma corda no pescoço dele, amarrou a corda na traseira de uma carruagem, apelidou o nome do bode de Jeová e arrastou o bode dentro de Jericó todinha, gritando e falando que era Jeová, o Deus de Israel. Os espias olham para ela e falam assim: olha só, vamos fazer um trato porque você escondeu a gente aqui. Se você permanecer com essa aliança, quando nós entrarmos, nenhum sangue que estiver aqui vai ser derramado. Aleluia. Agora, se houver alguém do lado de fora da sua porta, esses vão morrer. Permaneça todos aqui dentro da sua família, da casa de seu pai. Ela: não, se é isso, está ótimo, tá bom, pode deixar que o nosso segredo está guardado. Mas eles falam: tem um porém. Ela pergunta como? E eles falam: na janela da tua casa ponha um fio de escarlate vermelho. Meu Deus! Porque quando nós voltarmos, nós vamos ver o fio de escarlate. Aí ela falou: mas eu boto quando? Agora. Porque tu não sabe nem a hora e nem o momento que nós vamos ver. Aleluia. Ela pendura o fio de escarlate na janela. Oh, meu Deus do céu, isso aqui é muito forte, irmão. Ela pendura o fio de escarlate na janela. Aqueles homens vão embora. Eles ficaram 3 dias na casa dela e eles vão embora. Quando eles vão embora, eles anunciam para Josué tudo o que estava acontecendo lá dentro. Aleluia. Deus já tinha tudo programado para Jericó. Você falou que eu sou um bode, né? Então essa cidade, Josué, tu vai amaldiçoar ela. Ninguém, até o dia de hoje, você pode pegar a arqueologia de Jericó, até o dia de hoje, nunca mais ninguém reergueu a cidade, porque Josué, quando entrou no meio dela, amaldiçoou ela. Aleluia, por causa do rei de Jericó. Mas antes disso, eles passam todos os passo a passo para Josué. Josué olha para o céu e fala: e agora, Senhor? Aleluia, a Bíblia diz que um varão apresenta-se para ele com a espada desembainhada, e ele fala: quem és tu? Que soldado és tu? Ele falou, o varão fala para ele: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Ali está acontecendo uma teofania. Pastor, o que é isso? Teo significa Deus, fania, camuflado. Ali o próprio Deus desce do céu, aleluia, se apresenta para Josué e fala: Josué, tu vai pegar e tu vai fazer conforme eu estou te falando. Pega 7 sacerdotes
sacerdotes com buzina. Bota os 7 sacerdotes na frente, tocando a buzina. Eu quero que você pega, aleluia, os sacerdotes que carrega a arca da aliança, e faz o seguinte para mim, junto com o povo atrás da arca da aliança. Eu quero que você caminha em volta da muralha de Jericó durante 7 dias, sendo que tem um porém. Você vai dar uma volta a cada dia. Quando bater no 7º dia, tu dará 7 voltas. Na última volta tu gritará, aleluia. E quando tu gritará, tu vai ver. Quando tu gritares junto com o povo, tu verás o livramento que eu darei ao povo de Israel e entregarei nas tuas mãos. Oh glória! Josué faz tudo conforme Deus ordenou. Ele faz tudo conforme Deus mandou. Ele pega o povo, faz o ritual, coloca os sacerdotes na frente, tocando chifre de carneiro, aleluia, e vai os sacerdotes atrás carregando a arca. Eu imagino uma caminhada em silêncio, só escutava barulho de passada. O primeiro dia, a volta na muralha, ninguém falava um pio, ninguém falava nada, todo mundo quieto e em um só propósito. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, aleluia. No 7º dia, todo mundo acorda pela madrugada, ele levanta todo mundo e ele começa a rodear a muralha. Na 7ª volta, aleluia, quando termina, ele olha para o céu e Deus dá o veredito. Quando Deus dá o veredito, ele grita, e quando ele grita, os sacerdotes tocam a buzina, e quando os sacerdotes tocam a buzina, o povo grita junto. Eu imagino que o grito é ensurdecedor. Quem está do lado de dentro da muralha vai escutar o povo gritando do lado de fora. Mas eu imagino o rei zombando, aleluia, dentro do seu castelo, no centro de Jericó. Como que eles pensam que vai derrubar essa muralha fortificada? Será que eles vão derrubar com um gritozinho? Será que eles vão derrubar com a machada? Será que eles vão derrubar, aleluia, tocando a cisalchava? Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que quando o povo grita, Deus move as placas tectônicas da terra, Deus movimenta a crosta da terra e manda um terremoto em Jericó. As muralhas vão caindo por terra. Ei, meu irmão, só que o que eu acho interessante aqui, que quando as muralhas vai caindo por terra, aleluia, elas não caem para dentro, porque se elas caírem para dentro, ela mata, aleluia, destrói tudo que está do lado de dentro. Ela também não cai para fora, porque se ela cair para fora, ela mata o povo que está em volta da muralha. Aleluia, o chão, a terra se abre e as muralhas são engolidas diante dos olhos da congregação de Israel. Toda a muralha cai ao chão. E o povo entra. Oh meu Deus. E quando o povo entra, sobe, eles começam a atirar fogo na cidade. E eles atiram fogo. Josué pergunta: ei, chama os 2 espias, cadê a mulher que vocês falaram? Com a permissão do pastor, posso pedir ele para ficar de pé? Fique de pé. Eles perguntam: cadê a mulher? Cadê a casa da mulher? Irmãos, escute isso. Havia um costume naquela época. Aquela mulher era prostituta. Todas as vezes que aquela mulher estava indisposta, todas as vezes que aquela mulher não queria atender ninguém, a tradição era, ela tinha que sinalizar para ninguém ir lá na casa dela. E qual era a sinalização? O fio de escarlate vermelho na janela. Oh meu Deus. Quando os espias falam para aquela mulher: põe o fio de escarlate, eles estão sendo usados por Deus. Porque Deus não dá promessa na mão de ninguém que não tenha a libertação por completo. Meu Deus! Ela não sabia a hora e o momento em que eles iam voltar. Quando eles falam para ela: põe o fio de escarlate, eu imagino o pensamento dela: eles vão quebrar o meu ganha-pão. Como que eu vou trabalhar agora? O que eu vou fazer da minha vida? Como
como que vai ser a minha vida daqui para frente. Oh meu Deus do céu. Oh meu Deus. Mas Deus está falando assim: eu quero é tua libertação. Tem que largar aquilo que te atrai para o mundo. Tem que largar aquilo que te puxa para o mundo. Aleluia. Tem que haver uma renúncia. Tu quer que a tua causa, Raabe, seja salva? Coloca o fio de escarlate na janela. Raabe, tu quer que a tua casa tenha salvação? Para de praticar aquilo que tu praticava. Raabe, a muralha vai cair, mas tu quer que a tua casa seja liberta da muralha? Larga as tuas práticas errôneas. Larga as tuas práticas antigas. Não tem mais, não tem menos. Deus mandou colocar um fio de escarlate na porta para a muralha cair e a casa daquela mulher ser liberta. E o mais engraçado, ela não sabia a hora, ela não sabia o momento. Quem é que tem um fio de escarlate na porta aí? Quem é que tem um fio de escarlate? Sabe por quê? Porque a muralha um dia vai cair na tua vida, irmão. A muralha vai cair. E quem olhar, vai olhar para a tua janela e vai falar: epa, o fio de escarlate está lá. Ele verdadeiramente está liberto. Ela verdadeiramente está liberto. Mas para isso tem que ter renúncia, tem que pagar preço, tem que estar com a vida em santidade, tem que estar com a vida a voltar, tem que querer a transformação, tem que querer o milagre. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, que eu quero profetizar na tua vida. Deus me trouxe aqui para te dizer, aleluia, que Ele hoje está dando livramento para a tua casa, está dando livramento para a tua vida. Tu pode dar glória a Deus por isso, porque tu entrou aqui, aleluia, sem perspectiva nenhuma, sem crer, sem acreditar. Mas Deus está falando: eu estou indo lá agora. E por causa da tua renúncia, porque você renunciou, porque você pagou o preço, porque você abandonou a prática, eu estou derrubando a muralha, eu estou trazendo a providência. Tem um minuto de glória para Jesus aí. Tu tem um minuto de glória para Jesus aí, para Deus penetrar na tua casa. Ai, camanassi, cadarabaracadaraya. Oh meu Deus do céu, oh aleluia. Deus te trouxe aqui hoje para palestrar contigo, para palestrar no teu interior, para palestrar na tua vida. Quanto tempo aquela mulher viveu perdida, quanto tempo aquela mulher viveu desolada, quanto tempo aquela mulher entregou a vida delas à amargura. Mas Deus está falando: hoje é o dia de mudar a tua história, hoje é o dia de mudar o teu viver, hoje é o